o diabo, a intenção do diabo sempre é fazer com que nós perdemos a nossa vida de oração. A intenção do diabo é fazer com que você perca a tua vida de oração. A intenção do diabo é acabar com o teu costume de oração. A intenção do diabo, aleluia, é parar você de orar, é acabar com o teu hábito de oração. Mas Deus sempre Ele quer que nós oremos, Ele sempre quer que nós estejamos em Sua presença. Então, uma vez eu ouvi um homem de Deus falou assim: quando você para de orar, você começa a fazer muitas coisas que não estão na vontade de Deus. Mas quando você está em oração, em constante oração, se você tiver que fazer algo que não está na vontade de Deus, o Senhor Ele vai falar ao teu coração. Então é importante, a oração ela nos ajuda a ser íntimos de Deus. A oração ela nos ajuda a estar, a ter intimidade com Deus. Então essa prática de oração em nossas vidas deve ser uma prática constante, deve ser uma prática diária em nossas vidas. Às vezes você vai perguntar para mim, irmão Sadraque, quantas vezes eu posso orar ao dia? Ou quais são as horas que eu posso orar ao dia? Irmão, você pode orar ao dia quantas vezes você quiser. Você pode orar, pode orar por dia quantas horas você puder, né? Mas a intenção sempre é crescer na oração. A intenção sempre é subir na oração. A intenção sempre é crescer na oração. Eu pessoalmente vou dizer aos irmãos, desde o dia que eu comecei a entender sobre os segredos da oração, desde os dias que eu comecei a me aproximar de Deus, a orar muito, eu comecei a ver coisas extraordinárias acontecer na minha vida. Eu comecei a ver milagres extraordinários acontecer em minha vida. E a gente foi, né, começou, olha, irmãos, se você não saber a respeito da importância da oração, ou se você tiver pouco conhecimento sobre a oração, se você tiver pouco conhecimento sobre uma coisa, você não vai querer fazer com tanta vontade, você não vai querer fazer com tanta entrega. Mas quando você começa a descobrir a importância de algo, você começa a se entregar nisso. Então, desde o momento que eu comecei a entender a importância da oração, a importância de orar, a gente ainda em Angola, quando estamos ainda em Angola, eu e os meus irmãos e alguns amigos, começávamos a orar, né? Eu particularmente comecei a orar por dia, fazia 30 minutos de oração, fui crescendo 1 hora de oração. Depois, quanto mais a gente foi mergulhando no conhecimento das Escrituras, quanto mais a gente foi mergulhando no conhecimento da palavra, mais desejo de orar nós tínhamos. E nós deixamos de estar 1 hora na oração, passamos a fazer 12 horas por dia de oração. 12 horas por dia orando. Por quê? Porque nós descobrimos a importância da oração. Porque nós entendemos a importância da oração, por que orar, porque é importante falar com Deus. E escuta, a Bíblia fala que em Lucas capítulo 22, no seu versículo 39 em diante, Jesus falou para os discípulos: orai para que não entreis em tentação. Isso foi o que Jesus falou para os discípulos: orai para que não entreis em tentação. Por quê? Porque a oração ela te protege. A oração ela traz sensibilidade ao teu espírito. E quem tem um espírito sensível, ele consegue discernir e ouvir a voz de Deus. Se você estiver passando por um momento, se o diabo tentar tramar alguma coisa contra a tua vida, e você está quase entrar em tentação ou para entrar em tentação, Deus vai falar ao teu espírito e você vai entender que é Deus que está a falar contigo. Por quê? Porque você tem um espírito sensível, porque você ora, porque o teu espírito está apto para ouvir a voz de Deus. Então, nós só vamos reconhecer a voz de Deus com uma vida de oração. Nós só vamos reconhecer a voz de Deus em nossas vidas quando nós começarmos a mergulhar mais em oração.
quando nós começamos a mergulhar mais na oração, ter o prazer de orar, ter o prazer de falar com Deus, ter o prazer de passar noites, tarde, madrugada com Deus, falar com Deus, buscar. E a Bíblia faz menção de dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então o tempo é oportuno para nós buscarmos ao Senhor. O tempo é oportuno para nós invocarmos a presença do Senhor em nossas vidas. Amados irmãos, o primeiro texto em que nós vamos olhar, para nós começarmos bem, o nosso irmão Cláudio Silva: quando você para de orar, você retrocede no caminho de Jesus. Verdade, homem de Deus, que Deus possa continuar a abençoar a tua vida. Então a oração é isso, a oração faz nós continuarmos a seguir, apesar das lutas, apesar dos combates. A oração ela nos prepara para as batalhas que estão adiante. Então o texto em que eu vou abrir hoje com os irmãos, você que tem a tua Bíblia na tua casa, abre a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Você que tem a tua Bíblia, amados irmãos, você que está ali assistindo essa live, compartilhe essa live, compartilhe, menciona pessoas, porque nessa noite nós queremos alcançar o maior número de pessoas. Não é para nós dizermos que tinha muita gente aqui na live, não é isso aqui não. Na verdade, eu nunca estive à procura disso, não. Mas é para que haja pessoas que possam ouvir, para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Porque assim conforme você está a me ouvir, tem pessoas que também se calhar queriam ouvir essa palavra nessa noite. Abra a tua Bíblia em Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Aleluias. Libro sotomarabada. Jesus. Em Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, no seu versículo 41, diz assim: então tiraram uma pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te dou graça porque me ouviste. Vou ler novamente para os irmãos, né? Esse é o primeiro segredo da oração que eu quero ensinar para os irmãos nessa noite. Esse é o primeiro segredo da oração que eu quero compartilhar contigo nessa noite. João capítulo 11, versículo 41 diz assim: então tiraram uma pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, graças te dou porque me ouves. Pai, eu te dou graça porque me ouves. Irmãos, a Bíblia faz menção de dizer em João capítulo 11 que quando Jesus ouviu a notícia de que o seu amigo Lázaro estava doente, ele não foi no primeiro dia. Jesus demorou 4 dias para chegar até onde Lázaro estava. E quando ele decidiu ir até onde Lázaro estava, a Bíblia fala que já era tarde, porque Lázaro já havia morrido, porque Lázaro já estava no túmulo. Então, quando Jesus chegou, Marta falou assim: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí quando Maria chegou, também falou a mesma coisa: Mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Mas a Bíblia fala que Jesus perguntou: aonde o puseram? Aonde colocaram Lázaro? E falaram: olha, nós colocamos Lázaro aqui. Quando Jesus foi ver, a Bíblia fala que os judeus que estavam naquele lugar, segundo João, os judeus que estavam naquele lugar, eles diziam assim: mas ele curou os cegos, ele curou os enfermos, por que ele não pode ressuscitar o seu amigo que morreu? A Bíblia fala que quando Jesus foi e viu aonde puseram Lázaro, Jesus chorou naquele dia. João capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou quando viu. Então, quando Jesus estava chorando, ou quando Jesus chorou, aquilo não significava que não tinha mais solução, aquilo não significava que não tinha mais hipótese, aquilo não significava que não tinha mais saída. Então, quando Jesus chorou, também não era o fim do mundo, não. Quando Jesus chorou, era o fim das lágrimas.
Entende? A Bíblia fala que quando Jesus chegou lá, ele viu onde puseram Lázaro. A oração de Jesus, vamos aprender aqui, na verdade Jesus é o nosso mestre aqui no dia de hoje. Eu apenas sou um canal e ele está a falar através de mim. Jesus é o nosso mestre aqui. A Bíblia fala que quando Jesus chegou aonde puseram Lázaro, ele perguntou, ele fechou os olhos e olhou para o céu e disse: Pai, graças eu te dou porque me ouviste. Olha só a oração de Jesus, uma oração de fé, uma oração ousada, uma oração com determinação, uma oração com certeza, porque está a dizer: Pai, graças eu te dou porque me ouviste. Irmão, Lázaro ainda estava no túmulo, mas Jesus está a dizer: Pai, graças eu te dou porque me ouviste. Lázaro ainda está no túmulo, mas ele está a dizer: Pai, graças eu te dou porque me ouviste. Este é o primeiro segredo da oração que eu quero ensinar para os irmãos. Jesus está a dizer: Pai, graças eu te dou porque me ouviste. Você tem que começar a tua oração acreditando que Deus, Ele está a ouvir a tua oração. Você tem que começar a tua oração acreditando que Deus, Ele ouve a tua oração. Porque quando você começar a tua oração crendo que Deus está te ouvindo, crendo que Deus, Ele ouve a tua oração, mesmo sem Ele ainda te responder, você está a atrair a atenção de Deus na tua vida. Você vai atrair a atenção de Deus na tua vida. Porque Jesus está a dizer: Pai, graças eu te dou porque me ouviste, ou porque sempre me ouviste. Então, um dos segredos da oração que eu quero ensinar para os irmãos no dia de hoje é esse aqui. Você precisa entrar na oração acreditando que Deus vai ouvir a tua oração. Você precisa entrar na oração acreditando que Deus, Ele vai dar a resposta que você precisa. Porque quando nós entramos na oração com dúvida em nosso coração, nós já estamos a colocar uma barreira para o Senhor a ouvir a nossa oração. Porque eu acredito que Deus, Ele fica feliz quando nós nos achegamos a Ele. Porque a Bíblia fala em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima a Deus tenha fé que Ele é galardoador daqueles que o buscam ou daqueles que o amam. Então, quando nós estamos a começar a nossa oração, a primeira certeza que nós devemos ter é que Deus, Ele está ouvindo, Ele vai ouvir as minhas orações. Essa é a primeira certeza que você deve ter. Antes de você pedir alguma coisa, Jesus, quando começou a orar, disse: Pai, graças eu te dou. Antes de você, quando você tiver começar a orar, você precisa primeiro, por isso que na oração de Pai Nosso, a Bíblia fala, quando Jesus falou para o discípulo: olha, quando vocês estiverem a orar, orem assim: Pai, santificado seja o teu nome. Então, quando você estiver a orar, você precisa começar orando, agradecendo a Deus. Porque às vezes nós só queremos olhar naquilo que Deus tem que fazer em nossas vidas, mas não olhamos para aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Então, sempre que nós estamos a começar a orar, nós temos que nos lembrar daquilo que Deus já fez em nossas vidas, das orações que Ele já respondeu, e isso aí vai servir de motivação para você continuar a orar. Isso aí vai servir de motivação para você para continuar a buscar a Deus. Irmãos, a Bíblia fala no livro de Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responderei-te-ei. Jeremias naquele momento estava preso, estava a passar por aflição, e Deus falou para Jeremias: Jeremias, clama a mim e responderei-te-ei. Então, quando Jeremias clamou ao Senhor, ele tinha certeza que Deus poderia ouvir o seu clamor. Então, nós estamos a aprender com Jesus a agradecer a Deus mesmo antes dele fazer. Porque quando você começa a agradecer a Deus mesmo antes dele fazer na tua oração, você está a profetizar, estás a provocar o agir de Deus na tua vida. Imaginemos que você está a orar por um propósito, estás a orar por algo na tua vida,
né? Pode ser pela tua saúde, pode ser pela tua casa, se calhar pelo teu carro, pode ser pela tua família. E você está a dizer: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor me ouve. Pai, graças eu te dou, porque eu sei que já está a trabalhar na vida da minha família. Você está a provocar o agir de Deus na tua vida. Está a chamar a atenção de Deus na tua vida. Estás a trazer Deus na tua oração. Então a oração, ela começa com fé. A oração é um ato de fé. A oração é um ato de fé. Por quê? Porque eu estou aqui a falar com Deus. Eu não estou a ver Deus aqui, mas a minha fé diz que Ele está aqui. Então a oração é um ato de fé. Por isso que você não pode orar sem fé. Antes de você orar, a Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então antes de você orar, você precisa ouvir a palavra de Deus. Ou você precisa ler a palavra de Deus para que essa palavra entre em você e você acredite na tua oração. A oração, eu repito, é um ato de fé. E os homens de fé, as mulheres de fé, são pessoas que têm tido êxito, sucesso na oração. Porque quando nós temos fé, nós vamos ter sucesso em nossas orações. Olha o que a Bíblia vem dizer no livro de Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Você que tem a tua Bíblia, acompanha em nome de Jesus. Gênesis capítulo 25, no seu versículo 21. Gênesis capítulo 25, no seu versículo 21 diz assim: Isaac orou insistentemente a Deus em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Irmãos, a Bíblia faz menção de dizer, no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 23, que Isaac orou insistentemente ao Senhor. E enquanto ele orava, a Bíblia fala que Isaac orou até Deus responder a sua oração, até a sua mulher engravidar. Então, o segundo segredo que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é a prática da insistência na oração. Você precisa insistir naquilo que você ora. Porque quando você está a insistir, você está a mostrar a Deus que você tem fé, que você acredita que Ele pode fazer o que você está a pedir. A Bíblia fala que Isaac orou insistentemente. Irmãos, Isaac só parou de orar até quando a sua esposa concebeu, ou quando a sua esposa ficou grávida. Então, nós estamos a aprender com Isaac a insistência na oração. Quando você insiste na oração, às vezes você está a orar por algo, estás a orar por isso, estás a orar pela outra coisa, você deixa de orar por uma coisa porque Deus não te ouviu, ou porque Deus não está te respondendo. Aí você vai orar por tantas coisas na tua vida. Quando você parar, você já orou por muitas coisas na tua vida, enquanto você ainda podes ficar só num propósito. Enquanto Deus não atender esse teu propósito, enquanto Deus não fazer isso que o teu coração precisa ou que você quer, não pare de orar nesse propósito. Porque eu creio que Isaac tinha mil motivos, tinha muitas coisas para orar diante de Deus. Mas a Bíblia fala que Isaac orou insistentemente ao Senhor apenas em um propósito, para que a sua mulher concebesse um filho. Então, os homens de oração, nós que oramos, precisamos ser insistentes na oração. Precisamos ser como Isaac, persistir na oração, não desistir por nada. Precisamos orar até dar certo, orar até Deus ouvir, orar até Deus atender, orar até Deus ouvir as nossas orações. Escuta, irmãos, a Bíblia fala no livro de 1 de Reis, capítulo 17, quando o profeta Elias reuniu-se com os profetas de Baal, ele disse assim: olha,
nós vamos apenas seguir um Deus. Chega de estarmos em dois pensamentos. Se Baal for Deus, então nós vamos seguir Baal. Agora, se o Senhor, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro, então vamos seguir o Deus verdadeiro. Aí o que aconteceu? Os profetas de Baal construíram um altar, colocaram bezerro por cima do altar, e eles começaram a clamar a Baal. A Bíblia fala que eles começaram a clamar de dia, a tarde toda, e não houve voz, não houve resposta. Aleluia. Não houve sequer uma resposta no altar dos profetas de Baal. Sabe por quê? Porque Baal até pode ser um Deus, mas Baal é um Deus que tem boca e não fala. Baal pode ser um Deus até, mas Baal é um Deus que tem ouvido, mas não ouve. Baal pode ser um Deus, mas é um Deus que tem vista e não vê. Baal pode até ser um Deus, mas é um Deus que tem mão e não se move. Baal pode ser até um Deus, mas é um Deus que não age, é um Deus estático, é um Deus de mentira. Mas a Bíblia faz menção de dizer que quando o profeta Elias orou a Deus, a Bíblia fala que ele pegou água e jogou sobre o seu altar. E a Bíblia fala que ele começou orando, dizendo: Senhor, graças eu te dou. Começou a falar com Deus. E não tardou tanto, o fogo caiu. Glórias a Deus por isso. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Deus, que não nos deixa ser envergonhado por nada. Glórias ao nosso Deus, que não nos deixa ser confundido por nada. Glórias ao Senhor, que Ele é o Deus, o verdadeiro, o Deus que tem ouvido e ouve. Então a Bíblia fala que quando Elias clamou ao Senhor, o fogo caiu do céu e queimou a lenha, o sacrifício, o altar de Elias pegou fogo, a chama estava sobre o altar de Elias. Eu estou dizendo o seguinte, irmãos: Elias acreditou, aleluia, que o Deus que ele estava buscando poderia enviar fogo, poderia responder por fogo. Entende, irmãos? Aleluia. Se Elias não acreditasse que Deus poderia responder por fogo, então Deus também não poderia responder por fogo. Mas como Elias tinha certeza que o Deus dele poderia responder com qualquer coisa, poderia dar qualquer sinal, então Elias orou pelo fogo e o fogo desceu. Entenda uma coisa que eu vou dizer para você: Deus, ele trabalha em função daquilo que você acredita. Se você ter fé que ele pode responder com urgência na tua vida, então ele vai responder com urgência na tua vida. Se você tem fé que ele pode responder agora, hoje na tua vida, então ele vai responder hoje na tua vida. Se você acredita nesse propósito que você está a orar, nesse propósito que você está a colocar diante do altar de Deus, se você crê, ainda este mês Deus vai responder esse propósito na tua vida. Ainda este mês Deus vai trazer a resposta na tua vida. Irmãos, nós precisamos ser como Isaac, orar insistentemente até o Senhor responder às nossas orações. Aleluia. Se nós formos a ver na Bíblia, passeando pela Bíblia, vamos ver que todas as pessoas que tiveram um problema, assim como Ana, elas foram pessoas mulheres que foram guerreiras na oração. A Ana, todos os dias Penina afrontava a Ana. Todos os dias Penina abusava a Ana porque Ana não tinha filho. Mas a Bíblia fala que Ana subia de tempo em tempo lá no templo para falar com Deus. E não tardou tanto, o Senhor ouviu a oração de Ana. Deus, ele escutou a oração de Ana. E a Bíblia fala que Deus, concedeu um filho para Ana. Oh, Sheprakaturregedehaya. Wereketo prevde si prakaturege de pravda a. Wenemene sa prove te caparuza que caparakatayaha. Então Ana insistiu ao Senhor e o Senhor respondeu a oração de Ana. O que Deus quer é que você continue insistindo na tua oração. Não desista da tua oração.
Até aquele homem cego, Bartimeu, ele não tinha uma visão física, mas Bartimeu tinha uma visão espiritual, tinha um entendimento espiritual, que se ele clamasse, Jesus poderia ouvir a sua oração. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo agora, Deus, ele vai ouvir a tua oração. Eu não sei qual é o teu pedido, mas o Senhor, ele tem a resposta para a tua oração. Eu não sei qual é o teu pedido nessa noite. Eu não sei qual é a tua preocupação nessa noite. Mas o Senhor Deus, o Deus de Israel, o Jeová Shammah, o Sabaote, o Jeová Nissi, o Shepro Sakatalaha, Lekopro Seke Paradiso Katapaha, Wenecredio Soprevne Sacredo Clio Macature Edeclea. Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai atender a tua oração nesta noite. Ele vai atender a tua oração nesta noite. Então, falei sobre 2 pontos. Primeiro, a oração de Jesus. Jesus orou dizendo: Pai, graças eu te dou porque me ouves. Você deve entrar na oração com a certeza que Deus, ele vai ouvir a tua oração. Você deve entrar em oração com a certeza que Deus já ouviu a tua oração. Aleluia. Então, o outro ponto é, você deve orar até dar certo, assim como Isaac. Orar insistindo, assim como Isaac. Irmãos, tem uma coisa aqui que o Senhor me fez lembrar agora. A Bíblia fala que quando Isaac nasceu, os irmãos se lembram que a mãe de Isaac, Sara, era estéril, não poderia ter filho. A mãe de Isaac não poderia ter filho. E quando Isaac casou, a sua esposa também tinha o mesmo problema, era estéril, não poderia ter filho. Sabe por que Sara teve Isaac? Eu quero que você grave isso na tua mente. Sabe por que Sara teve Isaac? Sara teve Isaac. Sara teve Isaac porque Sara tinha uma promessa de Deus na sua vida. Sara concebeu Isaac porque Sara tinha a promessa de Deus. Porque quando Deus apareceu a Abraão em Gênesis capítulo 15, Abraão perguntou: Senhor, o que vai me dar agora? Eu não tenho filho. Será que o meu trabalhador é quem vai ser o meu herdeiro? É quem vai ser a pessoa que vai ficar com os meus bens quando eu morrer? Aí Deus falou para Abraão: Sara, tua mulher, vai ter um filho. Não muito depois desses tempos, a tua mulher Sara vai ter um filho. Irmãos, então aquilo era uma promessa, era a palavra de Deus. E Jeremias está dizendo no livro de Jeremias capítulo 1, versículo 12, que Deus, ele vela em cumprir a sua palavra. Ele vela para cumprir a sua palavra. Então, no tempo certo, na estação própria, Sara teve o seu filho Isaac. Agora, quando Isaac nasce, a sua esposa Rebeca também teve o mesmo problema de esterilidade, não poderia conceber. Aí o que aconteceu? Rebeca não tinha, ou seja, não havia uma palavra específica de Deus para a vida de Rebeca. Aí o que Isaac fez? Isaac orou insistentemente a Deus, e o Senhor ouviu a oração de Isaac. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? O que a promessa faz, a oração também faz. O que a promessa faz, a oração também faz. Porque Sara teve filho por causa de uma promessa. Agora, Rebeca teve filho por causa da oração. Então, o que a promessa faz, a oração também faz. Então, a oração é poderosa, irmãos. A oração tem poder. Tem poder. Às vezes você fala assim: mas eu não tenho promessa que Deus vai me usar. Eu não tenho promessa que Deus vai me levantar sobre as nações. Eu não tenho promessa que Deus vai me levar longe, que Deus vai me levar distante. Eu não tenho promessa que Deus vai agir na minha vida. Irmãos, você até pode não ter promessa, mas você pode orar e Deus vai agir na tua vida. Porque Rebeca não teve promessa para ter, mas Isaac orou insistentemente.
Você até pode não ter promessa para ir pregar nos Estados Unidos, mas se você orar a Deus, você vai ir. Você até pode não ter promessa para girar o Brasil todo, a fim de